E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus palpites, é o vídeo 2. E nesse vídeo aqui eu vou com 3 duplos, muitas dicas e informações históricos aí sobre os 14 confrontos, além dos números e das odds também. Caso alguma informação não seja deixada aqui no canal, tem as informações também no nosso site lotecalogia.com.br e também estamos aí nas outras redes sociais, no X, né, Twitter, Instagram e TikTok. Só digitar @lotecalogia que você vai nos encontrar. Sem enrolação, vamos aí falar do vídeo 2 da grade da Loteca 1175, o primeiro jogo, hein? Grêmio e Atlético Mineiro. O que eu trago aqui de informação é que nos últimos 20 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 6 empates e o Atlético Mineiro ganhou 4 vezes. A diferença de gols 33-22 a favor do Grêmio. No geral, são 39 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 18 vezes, houve 8 empates e o Atlético Mineiro ganhou 13 vezes. A diferença de gols 60-48 a favor do Grêmio. Na temporada passada, o Atlético Mineiro ganhou os 2 jogos, 2-1 em casa e como visitante 3-2. O Grêmio ele não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Atlético Mineiro. As odds para essa partida aqui, 2.35 para o Grêmio, 3.20 para o empate e 3.10 para o Atlético Mineiro. Já a porcentagem do jogo, 40% para o Grêmio, 29% para o empate e 31% aí para o Atlético Mineiro. Esse confronto aqui, o mais difícil é saber como será, né, os times titulares. Lembrando, né, que os dois times aí têm Copa Sul-Americana como próximos jogos. E Campeonato Brasileiro, como nós sabemos aí, é longo. Será que os times já virão com times titulares aí para dar aquela arrancada no Campeonato Brasileiro? Aqui no meu palpite para esse jogo aqui, da Loteca 1175, já estou usando o meu primeiro duplo. Eu estou indo de Grêmio e Atlético Mineiro, né? A gente viu nos vídeos anteriores que há poucos empates, né, entre essas duas equipes. E o Atlético Mineiro ele leva vantagem aí nos últimos confrontos, né? Jogo 2, Operário e Maringá, hein? Jogo bem difícil esse daqui. Foi deixado um comentário aí pelo Roberto. Ele é da cidade de Maringá e falou que o Maringá vem bem no campeonato, né? E é a segunda vez, né? Segunda vez seguida que o Maringá chega na final, né, do Campeonato Paranaense. Eu deixei uma enquete lá na aba post, né, sobre esse jogo, Operário e Maringá. Se você ainda não deu o seu palpite, vai lá, deixa a sua opinião, se vai dar Operário, se vai dar empate ou se vai dar Maringá. Aqui o que eu trago de informação que nos últimos 10 jogos foram 2 vitórias para o Operário, 5 empates e 3 vitórias para o Maringá. O último confronto foi agora em março, né? Primeiro jogo entre eles na casa do Maringá, empate em 2-2. Antes disso, em fevereiro de 2025, né, também pelo Campeonato Paranaense, o Operário em casa venceu por 3-1. E em fevereiro de 2024, o Maringá fora de casa venceu o Operário por 1-0. As odds para essa partida aqui, 1.90 para o Operário, 3.30 para o empate, 3.60 para o Maringá. A porcentagem do jogo, 48% para o Operário, 27% para o empate, 25% para o Maringá. Maringá, né, fazendo excelente campanha, mais uma vez aí no Campeonato Paranaense. O Operário conseguiu um bom resultado fora de casa na primeira partida, né, esse empate em 2-2, vai decidir em casa agora. O que a gente pode ver aqui que nos últimos confrontos, o que mais acontece é o empate. E aqui eu tô acompanhando os números também, né, eu tô indo de Operário seco. Mas eu levaria muito em consideração o que o Roberto falou aí nos comentários, para tomar cuidado com o Maringá. E se você tem condições de colocar mais um duplo, eu colocaria um duplo no empate entre eles. Jogo 3, ABC e América do Rio Grande do Norte. O que eu trago aqui de informação é que dos últimos 26 jogos foram 12 vitórias para o ABC, 8 empates e 6 vitórias para o América. O último confronto foi agora no dia 22 de março de 2025 na casa do América, empate em 1-1. Em janeiro de 2025 na casa do ABC, o ABC venceu por 1-0 e em março de 2024 na casa do América, o América que venceu por 1-0. As odds aqui no momento eu não vou ter, eu trago aqui a classificação do campeonato, né? O
o ABC ele é o líder, com 7 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota até o momento. São 13 gols marcados e sofreu apenas 1. Tem 17 pontos e a gente pode ver que nos últimos 5 jogos, né, não tem nenhuma derrota. São 4 vitórias e 1 empate. O América, né, ele vem na segunda posição, está muito bem também no campeonato, com 7 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Outro time que toma poucos gols, são 13 gols marcados contra 2 sofridos. Nas últimas 5 partidas, apenas uma derrota, né? São 3 vitórias e 1 empate. Tem apenas um ponto a menos, né, que o ABC está com 16 pontos. 2 times que estão muito bem, né, nos seus últimos jogos aí pelo campeonato do Rio Grande do Norte. Praticamente uma disputa, né, para ver quem é que fica com a primeira posição. E seguindo as informações do primeiro vídeo, mais essas informações aqui do segundo vídeo, eu tô indo seco no empate entre eles. A gente pode ver que são 2 equipes que perdem muito pouco. Aqui também cabe um duplo, né? Se eu fosse arriscar um duplo aqui, eu ia de ABC por estar jogando em casa, mas vou deixar meu duplo aqui para partidas que considero um pouco mais complicadas. Jogo 4, Maranhão e Motoclube. O que eu trago aqui de informação é o histórico desse confronto. Juntando todas as competições, foram 113 jogos, com 29 vitórias do Maranhão, 41 empates e 43 triunfos aí do Motoclube. Em casa, o Maranhão jogou 54 vezes, contra o Motoclube foram 20 vitórias para o Maranhão, 16 empates e 18 vitórias para o Motoclube. Já o jogo sendo na casa do Motoclube, foram 59 jogos, com 9 vitórias no Maranhão, 25 empates e 25 vitórias no Motoclube. Se o jogo fosse na casa do Motoclube, né, essa última informação aqui teria mais peso, né, porque o Maranhão teria apenas 9 vitórias na casa do Motoclube. As odds dessa partida aqui eu não vou ter no momento, mas eu trago aqui os últimos jogos entre eles. O último jogo foi agora em janeiro de 2025, na casa do Motoclube, e empate em 1-1. Antes disso, em julho de 2024, na casa do Maranhão, o Maranhão venceu por 5-1 pelo Brasileirão Série D. No mês 5 de 2024, na casa do Motoclube, o Motoclube venceu por 2-1 também pelo Brasileirão Série D. No mês 5 de 2024, pelo Campeonato Maranhense, na casa do Maranhão, empate em 1-1. E pelo Maranhense, no mês 4 de 2024, na casa do Motoclube, foi o Maranhão que venceu por 1-0. Tirando aquele jogo ali 5-1, né, as demais partidas aí bem apertadas. A gente viu, né, nos vídeos anteriores aí pelos números, né, mais uma partida aí de muito equilíbrio, bem escolhida aí pelo estagiário da Loteca. E olhando essas informações aqui, que eu tô levando em consideração é o Maranhão com mando de campo, provavelmente vai ter mais torcida. Eu tô indo seco no Maranhão. Vamos ver se esse palpite vai bater, né? Jogo 5, Confiança e Itabaiana. O que eu trago aqui nas informações que nos últimos 7 encontros o Confiança jogando em casa ganhou 2 vezes, hein? Houve 2 empates e o Itabaiana ganhou 3 vezes. A diferença de gols 8-5 a favor do Itabaiana. No geral, são 17 jogos entre eles, o Confiança ganhou 6 vezes, houve 5 empates e o Itabaiana ganhou 6 vezes. A diferença também é a favor do Itabaiana nos gols, 19-17. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Confiança foi 1-0 e o jogo sendo na casa do Itabaiana, empate em 2-2. Aqui uma informação bem importante, né? O Confiança não perde em casa há 13 jogos, hein? As odds para esse confronto, 1.98 para o Confiança, 3.30 para o empate, 3.60 para o Itabaiana. Porcentagem do jogo, 46% para o Confiança, 28% para o empate e 26% para o Itabaiana. O primeiro jogo entre eles, né, se eu não me engano, foi 2-1 para o Confiança, venceu na casa do Itabaiana. Agora tem essa vantagem, né, de jogar em casa. As odds aqui, a porcentagem dando mais vantagem para o Confiança. É mais um jogo que cabe um duplo, né, mas eu tô indo seco aqui na vitória do Confiança, também levando muito em consideração essas 13 partidas em casa sem perder, né. Jogo 6, Fortaleza e Fluminense. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 1 empate e o Fluminense ganhou 5 vezes, hein? A diferença de gols 16-14 a favor do Fortaleza. No geral, 19 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Fluminense ganhou 9 vezes. A diferença de gols 26-26, não há diferenças, né? As odds para esse confronto aqui, 2.37 para o Fortaleza, 3.0 para o empate e 3.40 para o Fluminense. A porcentagem da partida, 40% para o Fortaleza, 32% para o empate e 28% para o Fluminense.
O Fortaleza tá numa má fase nesses últimos jogos. Perdeu no meio de semana agora na Copa do Nordeste, mas conseguiu se classificar para a próxima fase. Mas a torcida tá pegando no pé porque o Fortaleza caiu demais, não vem apresentando um bom futebol e vai pegar o Fluminense, né, que deu uma bela de uma arrancada aí no Campeonato Carioca. Perdeu para o Flamengo, né, mas fez bons jogos. Principalmente o segundo, né? Foi um pouco mais competitivo. E seguindo informações aí do primeiro vídeo, né? Juntando com as informações aqui, eu tô indo seco no Fluminense. Aproveitando essa má fase do Fortaleza aí, pode ser que o Fluminense se dê bem. Jogo 7, Juventude e Vitória. O resultado mais comum desse confronto é um 1 a 1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, quando o Juventude joga em casa, ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Vitória ganhou 1 vez. A diferença de gols, 7 a 6 a favor do Juventude. Nos últimos 11 encontros, o Juventude ganhou 2 vezes, houve 5 empates e o Vitória ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 13 a 9 a favor do Vitória. A última vitória do Vitória como visitante foi em 2009, hein? Tabuzaço aqui para o Vitória tentar quebrar. As odds para esse confronto, 2.0 para o Juventude, 3.25 para o empate e 4.10 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 48% para o Juventude, 29% para o empate e 23% aí para o Vitória. Essa aqui também é uma partida bem equilibrada. A gente pode ver aqui pelos números, né, que nas odds não há uma vantagem tão grande assim para o Juventude. O Vitória tem esse tabu para quebrar e o Juventude geralmente, né, complica demais, né, quando recebe os seus adversários. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles, porque na média ali a gente pode ver que nos últimos 5 jogos acontece bem esse resultado e é começo de Campeonato Brasileiro, né? As equipes estão se conhecendo, entrosamento, treinamento, aquela coisa toda. Então, por esse motivo, o meu palpite é seco no empate mesmo. Jogo 8, Cruzeiro e Mirassol. O que eu trago aqui de informação é que o Cruzeiro não ganhou em seus últimos 6 jogos, o Mirassol perdeu seus últimos 5 jogos consecutivos, o Mirassol não ganhou em seus últimos 7 jogos e quando jogou fora, perdeu seus últimos 4 jogos seguidos. As odds desse confronto, 1.50 para o Cruzeiro, 4.0 para o empate e 7.0 para o Mirassol. A porcentagem da partida, 63% para o Cruzeiro, 24% para o empate e 13% aí para o Mirassol. Pessoal, no último vídeo, se eu não me engano, eu acho que eu disse que o treinador tinha tempo para treinar, né, o time do Cruzeiro, e eu falei Fernando Diniz, né? Na verdade, o treinador aí do Cruzeiro é o Leonardo Jardim, né? O Mirassol, né, nos seus últimos 5 jogos, como a gente pode ver, tá numa péssima fase. Finalizou o Campeonato Paulista aí muito mal. É um time aí com jogadores experientes, né? Contratou muitos jogadores mais cascudos aí para jogar o Campeonato Brasileiro, já que subiu, né, da segunda divisão. O Cruzeiro tem um baita de um elenco, mas esse ano de 2025 ainda não convenceu. O que complica aqui foi essa parada, né, que teve para as duas equipes, né? Será que deu tempo aí de treinar, colocar o time nos trilhos? Aqui o que eu levo em consideração é os números, né, das odds, tá bem mais para o lado do Cruzeiro. Mirassol numa péssima fase e o Cruzeiro jogando em casa, né? Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Só partida complicada nessa loteca 11,75, valendo R$1 milhão, hein? E em falar em R$1 milhão aí, qual que é o seu sonho, né? Eu perguntei isso no último vídeo. Queria saber de você aí, o que você faria se recebesse R$1 milhão da loteca 11,75? Deixa aí nos comentários. É pra gente dar uma descontraída aí no assunto, né? Jogo 9, São Paulo e Sport. O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 2 empates e o Sport só ganhou 1 vez. A diferença de gols, 19 a 4 a favor do São Paulo. No geral, são 24 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 16, houve 5 empates e o Sport ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 35 a 13 também a favor do São Paulo. As odds desse confronto, 1.66 para o São Paulo, 3.50 para o empate, 5.50 para o Sport. Porcentagem do jogo, 56% para o São Paulo, 27% para o empate e 17% para o Sport. Vi uma informação hoje, se alguém saber se é correto mesmo, mas diz que o Lucas, né, tá fora desse primeiro jogo aí do Brasileirão e também, né, do primeiro jogo da Libertadores. Ele que se machucou no jogo contra o Palmeiras, né? Dá pra ver que ele tentou ainda jogar o segundo tempo meio que no esforço, e isso aí pode ter prejudicado ele mais ainda, né?
é um desfalque grande, né? O São Paulo eu já tô acreditando que vai vir com um time misto, porque o próximo jogo do São Paulo é Libertadores, mas mesmo assim acredito que os jogadores que entrarão para essa partida aqui quer demonstrar trabalho, né? Ainda mais no primeiro jogo no Morumbi, jogando em casa. Para essa partida aqui, olhando esse histórico aqui, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Jogo 10, Flamengo e Internacional em jogaço. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 6 empates e o Internacional ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 36-22 a favor do Flamengo. No geral, 46 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 15 vezes, houve 13 empates e o Internacional ganhou 18 vezes. A diferença de gols 62-56 a favor do Internacional. As odds desse confronto, 1.70 para o Flamengo, 3.70 para o empate, 5.0 para o Internacional. Porcentagem do confronto, 56% para o Flamengo, 26% para o empate e 18% para o Internacional. Os dois times, né, vão estrear na Libertadores depois desse confronto. Tô acreditando que os dois times aí vão vir com times mistos. No histórico aqui, né, o Flamengo leva vantagem quando joga em casa. A partida do Internacional acredito ser mais difícil que a do Flamengo, né? Vai enfrentar o Bahia. E para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos, né? Olhando esses números, eu tô indo de Flamengo e empate entre eles. Jogo 11, Palmeiras e Botafogo, em mais um jogo aí que nos últimos anos, né, aumentou muito aí a rivalidade entre eles, tanto em campo, né, como fora de campo aí pelas diretorias, né. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 5 empates e o Botafogo ganhou 4 vezes. A diferença de gols 28-17 a favor do Palmeiras. No geral são 40 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 18 vezes, houve 10 empates e o Botafogo ganhou 12 vezes. A diferença de gols 58-47 também a favor do Palmeiras. Na temporada passada, o Botafogo ganhou os dois jogos, 1-0 em casa e como visitante por 3-1. Os números de aposta desse confronto, 1.66 para o Palmeiras, 3.60 para o empate, 5.75 para o Botafogo. Porcentagem do jogo, 57% para o Palmeiras, 26% para o empate e 17% aí para o Botafogo. Um jogo aí de muita rivalidade, né, entre as duas equipes. Palmeiras, ele não está numa boa fase. Lembrando, né, que o Palmeiras vai ter a final aí do Campeonato Paulista. Temos que ver o que vai acontecer nessa partida contra o Corinthians. E também, né, essas duas equipes aqui têm Libertadores depois desse confronto. Então, um jogo bem complicado. É começo de Campeonato Brasileiro. Olhando esses números aqui, é muita vantagem para o Palmeiras, mas não tô confiando muito nos números, porque o Botafogo ainda continua, né, com um time bem competitivo, apesar de não ter ido muito bem no Campeonato Carioca. Mas para essa partida aqui, eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Palmeiras e Botafogo, tentando pegar uma surpresa aí, né, com a vitória do Botafogo. Jogo 12, Vila Nova e Anápolis. Que eu trago aqui de informação que dos últimos 11 jogos, né, foram 3 vitórias para o Vila Nova, 4 empates e 4 vitórias para o Anápolis. O último confronto foi agora 23 de março de 2025. O Anápolis em casa venceu o Vila Nova por 2-0. Antes disso, em janeiro de 2025, na casa do Anápolis, empate em 0-0. E em janeiro de 2024, outra vitória do Anápolis por 1-0. As odds desse confronto, 1.45 para o Vila Nova, 4.10 para o empate e 6.80 para o Anápolis. A porcentagem da partida, 64% para o Vila Nova, 23% aí para o empate e 13% para o Anápolis. A gente pode ver, né, que nos últimos confrontos aqui o Anápolis leva vantagem em cima do Vila Nova, fez um excelente resultado em casa por 2-0. Vai ser uma partida que o Vila Nova vai ter que se expor mais. Tô acreditando que o Anápolis pode aproveitar essas brechas aí, até marcar um gol primeiro, né, sair com a vitória. Mas aqui tô levando em consideração esses números. O Vila Nova jogando em casa, com certeza vai correr atrás do resultado, mas no meu palpite aqui eu tô indo seco no empate entre eles, acreditando aí que o Anápolis vai defender essa vantagem, né, dos 2 gols com unhas e dentes. Jogo 13, Vasco da Gama e Santos. Resultado mais comum desse confronto,
quando o Vasco joga em casa é 1 a 0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Vasco da Gama jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 5 empates e o Santos ganhou 4 vezes. A diferença de gols 23 a 15 a favor do Vasco. No geral, são 36 jogos entre eles, o Vasco ganhou 11 vezes, houve 8 empates e o Santos ganhou 17 vezes. A diferença de gols nesse caso aqui a favor do Santos, 57 a 42. Nos seus últimos 7 jogos, pelo menos um gol o Santos conseguiu marcar, hein? As odds para esse confronto, 2,50 para o Vasco da Gama, 3,20 para o empate e 2,90 para o Santos. A porcentagem do jogo, 38% para o Vasco, 30% para o empate e 32% para o Santos. E muito equilíbrio nessa partida. Bom, saiu uma informação aí que o Neymar parece que não vai nem viajar, né, para o Rio de Janeiro, ainda continua machucado. Se ele fosse jogar, seria um jogo mais favorável aí para o Santos, mas é um jogo bem complicado. A gente viu, né, que teve um amistoso aí do Santos que ele venceu o Curitiba por 4 a 1, né, fora de casa. E seu último jogo, né, por competições foi com o Corinthians, né? Foi um time competitivo, mas falta corrigir algumas coisas. Será que nesse tempo que ficou parado houve essa correção, né? Vai ter esse primeiro jogo fora de casa contra o Vasco. Time também, né, que pelo Campeonato Carioca sofreu algumas crises e críticas aí da torcida. Vamos ver, né, como é que essas duas equipes vão vir para esse começo de Campeonato Brasileiro. E aqui tô levando muito em consideração o jogo sendo na casa do Vasco, né? São números bem parecidos aqui, tanto nas odds como nas porcentagens, mas eu tô indo seco na vitória do Vasco. Se você tiver condições, eu também colocaria um empate entre eles aqui, usando mais um duplo, né? Jogo 14, Bahia e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Corinthians ganhou 5 vezes. A diferença de gols 12 a 10 a favor do Corinthians, hein? No geral, são 28 jogos entre eles. O Bahia ganhou 8 vezes, houve 6 empates e o Corinthians ganhou 14 vezes. A diferença de gols 38 a 25 a favor do Corinthians. Na temporada passada, o Corinthians ganhou os 2 jogos, 3 a 0 em casa e 1 a 0 como visitante. As odds desse confronto aqui, 2,0 para o Bahia, 3,50 para o empate e 3,70 para o Corinthians. A porcentagem do confronto, 47% para o Bahia, 27% para o empate e 26% para o Corinthians. Que partida difícil essa, hein? Porque o Bahia vem fazendo uma excelente campanha aí 2025, né? Campeão baiano, se classificou para a Libertadores. Na Copa do Nordeste vai muito bem, obrigado. Classificado essa semana, né? Com um time misto, conseguiu vencer. Ceará, time difícil. E venceu jogando bem. E o Rogério Ceni deu uma entrevista, né, falando que não vai colocar sub-20, né? Vai jogar com o elenco que tem. A torcida vai ter que entender, né, porque terão partidas que o time não vai bem devido ao desgaste, né? São vários campeonatos sendo disputados ao mesmo tempo aí pelo Bahia. E o Corinthians também, né? A mesma coisa, né? Parece que o Garro sentiu o joelho, aparentemente tá se recuperando, mas ainda não é certeza de que vai jogar. Memphis Depay voltando aí dos jogos internacionais pela Holanda, é quase certeza de que vai jogar. Lembrando, né, que as duas equipes têm compromissos internacionais, né? O Bahia, jogo difícil contra o Internacional pela Libertadores, e o Corinthians, Copa Sul-Americana. Nesse palpite aqui, tô levando muito em consideração o Bahia fazendo boa campanha e jogando em casa, mas tô acreditando aí que o Bahia vai focar muito na Libertadores, que era o grande objetivo e eles conseguiram, né, ir para a fase de grupos. Então, contra o Corinthians, tô acreditando num time muito misto e para essa partida aqui tô acreditando mais no empate seco aí entre eles, né? Bom, pessoal, essas aqui foram as informações do vídeo 2 da Loteca 1175. Espero que essas informações aqui sejam úteis para você ir bem nos seus palpites. Se você gostou dessas informações e ainda não conhecia o canal, se inscreva aí no canal, dá aquele apoio, ajuda demais quando você se inscreve, curta, compartilhe e deixa aí seu comentário. Se você tiver alguma informação privilegiada, se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade para falar nos comentários. Como eu disse, né, no meio do vídeo, quero saber aí o que você faria se você ganhasse R$1 milhão. É um bom dinheiro, né? Se a gente tiver cabeça, dá pra viver muito bem aí, tranquilamente. E é isso, né, pessoal? Espero vocês aí num próximo vídeo. Desejo muita sorte nessa Loteca 1175 e vamos pra cima aí desses 14 pontos. Fui!